Bem, vamos ver qual é a alternativa correta. Resposta é a alternativa E. Todas as alternativas estão corretas. Bem, continuando agora a tipologia textual, vamos verificar o texto descritivo. Quais são as características? O texto descritivo tem por base um sujeito observador. Então, aquele que faz a descrição observa algum objeto, alguma situação a ser descrita. Nós temos um exemplo, primeiramente, de descrição objetiva. É uma descrição fiel em que o sujeito tem como objetivo, primeiro, informar sobre algo, né? Então, aí nós temos um objetivo que é informação. Então, é uma linguagem mais objetiva, uma linguagem mais específica em relação a algum assunto. Por exemplo, ameixeira, árvore pequena ou arbusto ornamental da família das rosáceas, originária da Europa e do Cáucaso, e que tem drupas de polpa doce ou ácida e frutos comestíveis. Então, aqui nós temos uma definição do Novo Dicionário da Língua Portuguesa, e é justamente uma definição em que nós apresentamos, né, o autor aí apresenta elementos bem científicos, de uma forma bem objetiva, de uma forma bem clara ao seu leitor. Nós temos também a descrição, que é uma descrição subjetiva. É a descrição em que o sujeito descreve a realidade como a sente, passando a exprimir a afetividade que tem em relação ao objeto, pessoa ou lugar descrito. Então, aqui, isso já vai passar por uma visão pessoal, né? Aquela visão pessoal do autor do texto. Então, vai ser uma descrição, que é uma descrição apenas sua, né? Então, é muito pessoal, então, entram elementos afetivos, elementos emocionais. Por exemplo, nós temos o Mário Quintana, um trecho de um poema do Mário Quintana, que é o seguinte: cidadezinha cheia de graça, cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dó, com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Então, elementos escolhidos pelo poeta para apresentar uma visão pessoal sobre aquela cidade. Se outro poeta fosse descrevê-la, provavelmente escolheria outros aspectos para sua descrição, outros elementos da paisagem, e também teria sua própria descrição. Então, isso é uma descrição subjetiva, né? Uma descrição de caráter pessoal. E um texto narrativo? O texto narrativo é aquele que serve de estrutura para narrar, contar uma história real ou ficcional. Então, aí nós temos uma história que vai ser apresentada, nós temos também um conflito, né, que provavelmente que vai se apresentar naquele enredo todo, né? Então, quais são os exemplos? Romance, o conto, crônica, em prosa. E também nós temos uma narrativa em poema, né? Nós podemos ter aí poemas também que contam uma determinada história, por exemplo, de uma batalha, em que nós temos um poema narrativo. Então, não é só prosa. Um poema também pode apresentar narratividade. E o texto narrativo pode ser encontrado também nas conversações, né? Então, duas pessoas conversando face a face podem narrar uma história acontecida com elas, né? Então, uma vizinha que encontra outra e conta o que aconteceu no dia anterior, por exemplo, também está aí apresentando elementos narrativos. No MSN, Orkut, né, quando as pessoas se comunicam e contam, né, apresentam fatos, né, da sua vida, também aí temos a presença desses elementos narrativos. E o texto argumentativo, né, um tipo de texto que revela a intenção de alguém de convencer ou persuadir o outro sobre a validade de uma tese, ou seja, que compreende uma proposição, uma ideia proposta a ser defendida
no desenvolvimento do texto. Então, um texto argumentativo, ele já tem um passo além, né? Ele tem um passo, um objetivo principal dele é levar alguém a pensar de uma determinada maneira, né? Então, a argumentação relacionada ao convencer alguém de alguma coisa, né? Então, eu tenho que convencer aquela pessoa a agir de uma determinada maneira, ou convencer alguém que aquela minha ideia é a ideia mais aceita em relação a determinado, que deve ser aceita em relação a determinado assunto. Então, por exemplo, né, um texto publicitário, nós temos aí elementos argumentativos fortes para quê? Para vender as mercadorias ao consumidor, né? Então, fazer com que alguém haja de uma determinada maneira em relação a alguma coisa. E uma tese de doutorado, por exemplo, né? Alguém vai ter que defender um ponto de vista em relação ao assunto, que pode não ser o ponto de vista de outro estudioso, né? Mas ele vai usar argumentos convincentes, argumentos de autoridade até, vai fazer citações, né, de autores com grande credibilidade, colocar na sua tese. Para quê? Para tornar aquilo mais convincente, mais persuasivo para todos que vão ler aquele trabalho. Então, aí nós temos elementos persuasivos, elementos importantes para convencer alguém de alguma coisa. Então, é claro, né, que essas modalidades todas que nós estamos vendo, muitas vezes elas aparecem misturadas em um determinado texto, né? Então, são maneiras, né, de apresentar ideias, mas isso não significa que um texto ou só é narrativo, só é argumentativo, ou só injuntivo. Não, ele pode apresentar todos esses elementos, todas essas tipologias em um texto só. Vamos ver aqui um exemplo de texto argumentativo. Os ecologistas costumam atribuir à ação do homem o fato de os desertos estarem aumentando em todo o mundo. Para eles, o desflorestamento das matas tropicais e a agricultura sem planejamento estão mudando o clima da Terra e fazendo crescer a desertificação antrópica, o processo em que áreas férteis se tornam desérticas justamente em virtude das atividades humanas. Esse é um texto que saiu na revista Veja e, além de informativo, né, aí você percebe bem, então, essa fusão de elementos que nós temos informações sim, mas também temos aí elementos já que vão chamar a atenção do leitor para quê? Para o problema, né, que nós temos aí em relação a todos esses aspectos do planeta, né, e aí relativos à ecologia, né, à preservação do meio ambiente. Então, já é um texto que pretende o quê? Alertar aquele que vai ler do quê? Desses elementos, né, dessa importância da preservação ambiental. Agora vamos verificar outro aspecto importante que é relativo aqui ao texto oral e o texto escrito. Então, texto oral e texto escrito, o oral é aquele texto falado. Então, a distinção entre texto oral e escrito se estabelece quando se utilizam oposições situadas em planos distintos. Tais planos referem-se aos suportes físicos, meios pelos quais o enunciado é transmitido. Então, aqui nós vamos ver, né, que o principal elemento, né, que vai diferenciar o escrito de um texto oral é, primeiramente, a questão da sonoridade, né, no texto oral, que transmite-se por ondas sonoras. E o escrito? Signos inscritos em suportes sólidos, como no passado, em argila, papiro, o papel, hoje que nós temos, né? Então, aí são elementos, né, que vão aparecer e que, primeiramente, né, quando nós observamos os dois, nós já percebemos, né, as próprias pessoas no seu cotidiano, já pela sua própria vivência, conseguem perceber essa diferença entre texto oral e texto escrito. Mas, além disso, há outras características importantes que nós temos que pensar em relação a eles. Então, a escrita não pode ser tida como uma representação
da fala, né? Então, não podemos considerar a escrita como simplesmente um processo de colocar aquilo que é dito em forma de palavra escrita. Não, elas têm organizações bem diferenciadas. Então, em primeiro lugar, a escrita não consegue reproduzir alguns elementos da oralidade, como a prosódia, a gestualidade, as expressões faciais, né? Então, alguns elementos são típicos da oralidade. E a escrita apresenta ainda elementos significativos próprios, ausentes na fala, como tamanho, tipo de letras, cores, formatos, sinais de pontuação e prosódia graficamente representados. Claro, aí na escrita nós podemos até pensar em elementos que vão de alguma forma adaptar, né, quando nós não podemos dizer os gestos, por exemplo, podemos ter aí alguma coisa que seja inserida no texto e que dê mais ou menos aquela impressão, mas jamais será a mesma coisa do que é utilizado na fala. Então vamos ver agora, segundo a professora Koch, quais seriam algumas características aqui próprias da fala, né, próprias da oralidade. Uma primeira característica é que a fala não é planejada, né? Aí estamos pensando numa fala espontânea, né? Então a fala espontânea vai ocorrendo de acordo com as circunstâncias do dia a dia. Muitas vezes ela apresenta uma característica importante que é a redundância, a repetição, né, de palavras, de estruturas, também é uma característica. Ela é condensada, né? Então ela é mais condensada do que a escrita. Ela é fragmentada também e temos a predominância de frases curtas, simples ou coordenadas e menos densidade lexical, né? O vocabulário ele é mais simples na fala espontânea. E a escrita, em contraponto com a oralidade, ela é mais planejada, ela deve ser não redundante, né? Tirar as repetições, ela já é pouco condensada, então, aí, e frases bem articuladas. Predomínio de orações subordinadas, então uma organização mais complexa e mais densidade lexical, né? E também o vocabulário aí é um vocabulário mais selecionado, um vocabulário já diferente da oralidade. Ocorre, porém, que essas diferenças nem sempre distinguem as duas modalidades. Isso porque se verifica, por exemplo, que há textos escritos muito próximos ao da fala conversacional, né? Então, bilhetes, recados, cartas familiares, por exemplo, né, que muitas vezes se assemelham a essa conversação espontânea. E textos falados que mais se aproximam da escrita formal. Por exemplo, conferências, entrevistas profissionais. Então, muitas vezes, o texto falado tem uma estrutura que se aproxima também, obviamente, né? Um texto, né? A escrita tem características de um texto falado e o falado da escrita. Então, nós não podemos conceber essas duas formas, oral e escrita, como oposições totais, né? Já que há elementos ali, né, que estão presentes nas duas modalidades. Então vamos agora para a nossa próxima interatividade. Em relação à fala e à escrita, alternativa A. A análise sobre elas limita-se ao código utilizado. Alternativa B. Ambas permitem a construção de textos coesos e coerentes. Alternativa C. Somente a escrita permite elaboração de raciocínios abstratos. Alternativa D. Somente a fala expõe situação informal e variação estilística. Alternativa E. A fala apenas é fator de identidade social? Então você vai pensar um pouco e depois eu volto com a resposta.